Nós não podemos perder o privilégio, uma vez que a gente tem o pastor Carlinhos e o pastor Joás com a gente hoje, de deixar com que eles também tragam a palavra, né? Como nós não podemos deixar os dois, o pastor Carlinhos vai ter mais oportunidades mais tarde, então nós pedimos para que o pastor Joás viesse e trouxesse o estudo da palavra de Deus para a gente. Então vamos ficar atentos para aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer. O púlpito é seu. Obrigado, meu irmão. Obrigado, pastor. Mais uma vez, boa noite aos irmãos. Vamos falar um pouco da palavra de Deus nessa noite. Convido você que abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, não sei como você está aí armado, para o livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. A gente vai fazer somente tirar algumas lições para nossas vidas no livro de Tiago, no capítulo 1. Somente esses primeiros versículos. Tiago, capítulo 1. Vamos orar primeiramente, pedindo as bênçãos de Deus para a nossa vida, para esse estudo, que Deus possa aplicar em nossos corações. Santo Deus e Pai, neste momento que temos aqui reunidos, alguns aqui na igreja, outros nas suas casas, outro pode estar na casa de parentes, de amigos, mas conectados para ouvir, para participar deste culto. Neste momento, Pai, de estudo da Tua Palavra, nós queremos pedir a Tua sabedoria. Pedir que o Senhor use o Teu servo de acordo com a Tua vontade. Não me deixe falar de mim mesmo, não me deixe falar coisas que não venham de Ti. E nos ajude, Pai, a lembrarmos do que foi estudado essa noite, para que a gente possa aplicar e trabalhar isso em nossas vidas. Abençoa, Pai, a cada um conforme a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Tiago, capítulo 1, e o verso, vamos ler primeiramente de 1 a 4. Tiago 1, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando a gente fala a palavra pandemia nesses últimos tempos, parece que dá um frio na espinha. Ou coronavírus, ou Covid-19. Parece que a gente, para alguns, né, a gente começa a falar: será que eu vou pegar? Será que eu peguei? Será que algum parente meu está doente ou coisa parecida? Para alguns dá medo. E eu queria perguntar algo para você. Como tem sido a sua vida nesses tempos de pandemia? O que você tem feito desde que começou a quarentena? Acredito que muitos de nós estamos com medo de como será o amanhã, de como será o mundo daqui por diante. Se eu terei ou não que usar esse acessório de máscara quando eu tiver que sair de casa, quando eu tiver que vir para a igreja, quando eu tiver que visitar um parente. Irmãos, realmente nós não sabemos o dia de amanhã. Tiago, o irmão de Jesus, quando ele escreveu essa carta, ele escreveu para as 12 tribos espalhadas pelo mundo. Ou melhor, os judeus cristãos, que possivelmente, de acordo com alguns estudiosos, eles se converteram depois do Pentecostes e foram dispersos, se espalharam depois do martírio de Estevão, ali em Atos capítulo 8. Por força ou por escolha, os judeus estavam vivendo por toda parte do Império Romano. Eles são crentes, eles eram crentes. Nós somos crentes, mas eles estavam sendo perseguidos. Em outras palavras, eles estavam com problemas. E hoje, quem não tem problema ou está passando por um problema, mesmo sendo cristão? Amados, a vida cristã, ela não é uma
ela não vive numa redoma de vidro, aquela grande bola de vidro que é onde a gente fica ali dentro. Não é um spa, não é uma estufa espiritual, não é uma colônia de férias. A nossa vida cristã é uma batalha espiritual a cada minuto, a cada tempo que a gente respira. Não somos poupados e não seremos poupados de problemas enquanto nós vivemos aqui. Não somos poupados de problemas, mas nós somos poupados nos problemas. E hoje você pode fazer uma pergunta para si mesmo ou para qualquer pessoa. Por que um crente fica desempregado? Por que um crente fiel fica desempregado? Por que um crente fiel sofre com um câncer, uma doença? Por que um crente fiel sofre com um luto e passa por duras e amargas provações? Por quê? São tantos porquês, são tantas perguntas que nós nos fazemos, que você deve ter feito, ou se não fez, vai fazer um dia. Por quê? Por que provações? O nosso tema dessa noite é o passar ou os benefícios das provações. Tiago, aqui nesse texto, a gente pode tirar algumas lições que a gente pode aplicar para a nossa vida. Primeiramente, vamos tentar entender o que é qual é a diferença de provação e tentação. Eu posso dizer que provação vem de prova e vem de Deus. Nós somos provados por Deus. E quando Ele nos prova, é porque Ele nos quer melhor. Tentação, ele vem do diabo, do inimigo. Então, baseado nessa diferença de provação e tentação, vamos ver que lições a gente pode tirar essa noite, que verdades fundamentais sobre as provações na nossa vida cristã a gente pode tirar aqui. Primeira coisa que a gente pode ver aqui está no versículo 2. Ele fala, as provações elas são compatíveis com a nossa fé cristã. Ele diz lá, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações. Nós podemos fazer várias perguntas que eu fiz agora. Por que a gente fica doente? Por que a gente sofre prejuízo? Por que eu fui injustiçado? Lembre, irmãos, que lá em João 16:33, Deus falou que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Deus nos adverte a esperar as provações. A vida cristã não é um mar de rosa. Conta um professor meu da escola dominical lá em Manaus, uma vez ele disse assim, ele estava ministrando a aula, e ele disse a seguinte frase, ele fez a seguinte pergunta, falou assim, alguém alguma vez perguntou para você se a vida cristã era um mar de rosas? Era um momento que você ia ficar feliz, que nada ia dar errado? Alguém fez alguma vez essa pergunta? Ele perguntando para a gente, para os alunos. Aí fez aquele silêncio e depois ele falou assim, se alguém falou isso para você, ele está totalmente enganado, porque enquanto nós vivemos neste mundo, nós teremos provações, nós teremos dificuldades. Mas lá, como diz João 16:33, ele fala, no mundo tereis aflições. Mas no final ele fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso é uma garantia que nós temos. Nós vamos passar por provações? Nós vamos. Da mesma forma que Tiago escreveu essa carta para as 12 tribos que se encontravam na dispersão, estavam dispersos pelo Império Romano, pelo mundo, nós podemos nos considerar também que nós somos um povo na dispersão, porque nós enfrentamos muitas provações. Primeiro, o nosso lar não é aqui. Já ouviu aquela música? Os antigos talvez possam lembrar. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Do reino lá do céu eu sou o quê? Embaixador. Nós não pertencemos a este mundo. Tem outra música que nós cantamos também, essa mais recente. Muitos procuram os prazeres, né, neste mundo. Muitos procuram tesouros, fazer tesouros neste mundo. Mas, irmãos, nós não pertencemos aqui. As provações, elas vão fazer parte da nossa vida cristã. Nosso lar não é aqui. As provações que enfrentamos aqui, qual é a finalidade? Elas visam a nossa maturidade cristã. Olha só, as provações elas procedem de quê?
da nossa humanidade. Nós ficamos doentes, nós sofremos acidentes. As provações também procedem da nossa pecaminosidade. Como é fácil a gente criar um problema com alguma das nossas atitudes e até mesmo com o que nós falamos. Por exemplo, se uma pessoa morre de câncer no pulmão, porque ela fumou a vida inteira, ela vai culpar quem? Porque ela teve esse câncer, ela vai culpar o cigarro? Ela fez a escolha. As nossas atitudes, provações. Nosso sofrimento é o resultado de nossas escolhas erradas. Quantas escolhas nós fizemos, nós fazemos ainda, que são erradas? As provações também, elas procedem da nossa vida cristã. Enfrentamos as tribulações, porque somos cristãos. Satanás, o mundo e a carne, eles lutam contra quem? Contra nós. Provações. Nossas provações, elas visam trazer a glória ao nome de Deus. Lembra daquela história lá de João 9:3, do cego que foi curado? Aquela cura foi o quê? Foi manifestada a glória de Deus. Então, meus irmãos, as provações, elas são compatíveis com a nossa fé cristã. Por isso que ele fala, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Outra coisa que a gente pode encontrar aqui é que as provações, elas são variadas. Em outras palavras, várias. Não é isso que o texto fala no versículo 2? O passardes por várias provações. Se a gente for olhar lá para o grego, a palavra grega para várias, ele chama de poikilos, que significa diversas cores ou multicoloridos. Então vamos colocar assim, podemos dizer que as provações ela têm várias cores. Vamos dizer que tem a provação da cor rosa clara, tem a provação do rosa choque, tem a provação cinza e tem as provações tenebrosas. Tem todas essas. Aquelas que são mais fáceis, aquelas que são mais difíceis, aquelas que você acha que não vai resolver, mas você consegue resolver, ou passar e não consegue, e consegue passar. As provações elas são variadas, são de vários tipos. Talvez nesse exato momento você esteja passando por uma provação. O mundo todo, nesse momento, está passando por uma provação. Lembra que no início, na nossa introdução, quando eu falei, quando você ouve a palavra pandemia, ou Covid-19, alguns devem tremer até as pernas, né? E para aqueles que já perderam um ente querido por conta dessa doença? São vários tipos de provações que nós enfrentamos. Mas sabe o que Deus faz? Deus pega todas essas provações, ou, como a palavra diz, várias, tipo muitas cores, ele pega todas essas cores e ele transforma num lindo mosaico. Algo fica tão belo, você pega uma cor aqui, uma cor ali e faz algo tão belo. Ele pega todas as nossas provações e transforma em algo perfeito. Sabe por quê? Romanos 8:28 diz, ele nos responde, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, para cada cor, vamos dizer assim, da provação que nós estamos passando, Deus tem uma graça para nos sustentar. Mantenha o seu dedo aí em Tiago e folheie umas 2, 3 páginas lá para 1 Pedro capítulo 4. No versículo 10 ele diz o seguinte, ele fala, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deus faz o quê? Ele transforma cada uma dessa provação em graça. Sempre vão existir provas fáceis e provas difíceis. Grandes, pequenas. Mas ele está fazendo o que, Deus? Ele é um escultor, que ele está esculpindo a beleza de Jesus em nossas vidas. As provações nos vêm para quê? Para nos tentar, para nos provar. Outra coisa, outro ponto que a gente pode encontrar nesse texto é que as provações elas são passageiras. Ainda no versículo 2 ele fala, tende por motivo de toda alegria o quê? O passardes.
Ele não está dizendo que vai ficar, vai passar. As provações, irmãos, elas não duram a vida inteira. Ninguém aguenta uma vida inteira de provas. Você que viaja de avião, ou que já viajou de avião, você aguentaria uma viagem de 3 horas de avião, do início ao fim, só na turbulência? Eu acho que se você já pegou um pouquinho de turbulência, você já pensa que você vai cair, né? Então, as provações, elas são passageiras. Elas passam. Depois da noite, vem o amanhã. Depois do choro, vem a alegria. Depois da tempestade, vem a bonança. Irmãos, a gente não vai ficar estacionado no estacionamento das provações. Uma frase que eu escutei há muito tempo atrás dizia assim: ou você está entrando numa tempestade, ou você está saindo da tempestade, ou você está no meio da tempestade. Em que área dessa tempestade, dessa provação nós estamos passando? Você está passando hoje? Lembra, as provações, elas são passageiras. Elas vão passar. Estamos passando por provações? Estamos sim. Só que algumas pessoas passam de avião supersônico. Rápido. Outros, eles passam de trem-bala, que também é rápido. Outros já passam de automóvel. Outros passam de bicicleta. Outros passam a pé. Outros passam pelas provações engatinhando. Mas todos passam. Deus fala: tende bom ânimo. No mundo tereis aflições. No mundo tereis provações. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E em último lugar que a gente pode ver é que as provações, elas são o quê? Pedagógicas. Elas nos ensinam. Nas provações da vida, a nossa fé é testada para mostrar o quê? O que é verdadeiro. A sua genuinidade. Olha lá no versículo 3 e o versículo 4. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meus irmãos, Deus sempre nos prova para produzir o melhor em nós. Lembra de Abraão? Quando Deus chamou ele, sai da tua terra, da tua parentela, de ti farei o quê? Uma grande nação. Abraão foi o quê? Por fé. As provas da fé provam que de fato nascemos de novo. As provas de nossa fé trabalham por nós e não contra nós. Porque elas produzem o quê? Perseverança. Meus irmãos, Deus está no controle da nossa vida. Tudo tem um propósito. Deus trabalhou na vida de Abraão. Deus trabalhou na vida de José. Deus trabalhou na vida de Moisés. Antes de trabalhar através deles. É assim que Deus faz conosco ainda hoje. A perseverança visa nos levar ao quê? À maturidade. Por isso que somos provados. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Os crentes imaturos, eles são sempre impacientes. A impaciência pode acarretar graves consequências. Exemplo, Abraão não teve paciência. Quando Deus falou que daria um filho, o que ele fez? Coabitou com Agar. Moisés não teve paciência, matou o egípcio. Sansão não teve paciência, contou o seu grande segredo para Dalila. Pedro não teve paciência, quase matou Malco. As provações, elas vêm. Mas elas passam. E elas vêm porque elas querem nos dar maturidade. Maturidade cristã. Maturidade, ela não se alcança apenas lendo um livro, irmãos. Maturidade a gente só alcança quando a gente passa pelas provas. O texto, ele foi curto, mas ele deu aqui 4 lições para nós. Podemos concluir como? Que as provações, elas são compatíveis com a fé cristã. As provações, elas são variadas, são de várias formas. As provações, elas são passageiras.
E as provações, elas nos ensinam. Mas as provações, amados, elas visam o quê? Elas vêm porque elas visam algo. A glória de Deus. Qual deve ser a sua atitude com que vamos enfrentar quando formos enfrentar as provações da vida? Faça essa pergunta para você. Qual vai ser a sua atitude ao enfrentar as provações da vida? Tiago nos dá a resposta. Volte lá para o versículo 2. Olha o que ele fala logo no início do versículo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, qual deve ser a atitude com que vamos enfrentar as provações da vida? Ter grande alegria. Em vez de murmurar, de reclamar, de ficar amargo, de enfiar-se em uma caverna, devemos nos alegrar intensamente. Devemos nos regozijar em Deus, porque erros Ele não faz. Deus nada faz sem um plano ou razão. Quando faz o quê? Quando prova seu servo e lhe dá direção. Essa alegria é confiança segura na soberania de Deus, de que Ele está no controle, de que Ele sabe o que está fazendo e sabe para onde está nos levando. Há poucos dias atrás, eu estava conversando com a Michele e falei para ela assim, amor, sabe que como eu estou me sentindo? Eu estou sentindo que a gente está saindo daqui, do local onde a gente está guardado, vamos dizer assim, entre aspas, de uma pandemia, de um vírus. E estou me sentindo indo para o meio do olho do furacão. Porque se vocês têm acompanhado as notícias, Manaus está um caos. Mas sabe que o que deixa a gente feliz? Não é porque a gente está indo. É porque Deus está no controle. Porque em meio às provações, Ele fala, tende bom ânimo. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, irmãos. Irmão, nós temos fé de que tudo o que Ele faz é perfeito. Seja aqui, seja em São Mateus do Sul, seja em Pinhais, Curitiba, seja em Manaus, aonde for. Lembra, Deus está conosco. Não é assim que fala nos Salmos, estarei convosco todos os dias. Então, meus irmãos, se for para passar por essa provação, que passemos com alegria, pois Deus está conosco e erros Ele não faz. Então vamos regozijar em Deus. Amém? Santo Deus e Pai, provações elas virão. E são várias, como o próprio texto, como o próprio Tiago nos ensinou. Mas sabemos que o Senhor estará conosco. Não importa o tipo de provação, não importa o tempo que vai passar, não importa se a gente vai passar pela provação como num avião supersônico, num trem-bala, ou de bicicleta, ou a pé, ou até mesmo engatinhando. Nós sabemos que o Senhor estará conosco, pois o Senhor prometeu. E como teus filhos aqui reunidos, queremos agradecer e confiar no Senhor. Queremos regozijar no Senhor, porque o Senhor erros não faz. Obrigado porque o Senhor cumpre o que o Senhor promete. Cuida, Pai amado, de cada um de nós, nos dá uma boa noite, nos dá uma semana abençoada e que possamos, em todas as nossas atitudes, dar graças ao Senhor. Em nome de Jesus, amém.